Neste vídeo eu estarei fazendo um unboxing do multímetro KTI KT7244L. Esse multímetro analógico, né? Ele é um multímetro fabricado pela KTI. O modelo dele é o KT7244L. É um multímetro diferenciado, né? Ele tem alguns diferenciais, né? Que eu estarei apresentando no vídeo. Aqui ele vem nessa caixa, né? Uma caixa simples, né? Acabei de receber esse multímetro e vou estar fazendo um unboxing dele, né? Fazendo uns testes e mostrando a precisão desse instrumento, né? É uma caixa simples, né? Bonitinha, né? Personalizada. Aqui ele vem protegido aqui as pontas de prova, né? Pontas de prova dele. Aqui ele vem aqui bem embalado, né? Com plástico bolha, né? Aqui é o manual de instruções. Vou trocar a caixa para cá. Aqui é um certificado, né? Acredito que seja o certificado de calibração dele, né? Tem até a data aqui, né? 13/6/2023. Aqui o manual dele, né? Todo em mandarim, chinês, mandarim. Tem algumas informações, né? Bom, as pontas de prova dele. A proteçãozinha, né? Aqui essa parte inferior não vem com proteção, né? Normalmente vem uma tampinha, mas esse aqui não veio. Não vem, né? Bom, aqui temos um multímetro embalado nesse plástico bolha, né? Nesse saquinho bolha. Enrolado com papel seda, né? Aqui, ó. Um multímetro bonito, né? Ele é compacto, né? Bem compacto. Tem a borracha lateral vermelha, né? Cor de vinho, né? No caso. Suportezinho traseiro aqui, né? Plástico. Amarelinho. O formato dele parece formato do multímetro digital, lembra um pouco, né? Formato mais retangular, né? A forma que a escala é feita, né? Também se assemelha aos multímetros digitais, né? Olhando assim. Bom, vamos colocar a pilha nele, né? Fazer os testes. Aqui vamos soltar um emborrachado dele. A capa de borracha. Aqui. Soltamos, dá uma borracha flexível, né? Macia. Não parece ser silicone, mas é um PVC de boa qualidade, né? Aqui vamos... Tem dois parafusos aqui, né? Vamos tirar os parafusos. A abertura dele aqui. Olha, ele é bem montado internamente, né? A gente pode ver que o circuito bem feito, né? O circuito bem elaborado. Circuito SMD, né? Vários SMDs, né? Aqui nós temos alguns componentes aqui, né? O buzzer, fusíveis. No caso, teremos um fusível de 250 mA e um fusível de 10 A para escalas de corrente, né? DC. Conector para bateria 9 volts, bateria de 1,5. Aqui nós temos também um shunt, né? Corrente. Temos aqui proteção na entrada, né?
pressão, diodos. Aqui temos um diferencial, né, nesse multímetro, né? Temos trimpote de calibração aqui. Pela posição, acredito que seja de calibração para a escala de corrente, né? Aqui temos um outro trimpote de calibração e mais um outro trimpote de calibração. Bem interessante, né, a montagem interna desse multímetro, né? Parafusado, né, os conectores dos bornes, né, de entrada. Ele é bem feito, né? Bem construído. Vamos colocar a pilha nele, né? Fazer os testes. Vamos utilizar uma bateria de 9 volts. Eu vou colocar uma bateria de 9 volts recarregável, né? Pode ser usada comum, né? Mas eu costumo usar baterias recarregáveis, né? Pilhas recarregáveis nos meus multímetros, né? Uma por questão de economia, né? Que descarrega e recarrega novamente. E outra por questão de segurança, né? Porque eu nunca tive problema de vazamento, né? Dessas pilhas e baterias, né? Aqui. Colocando. Ó, perfeito, ó. As duas pilhas de 1,5, né? E a bateria de 9 volts. Agora vamos fechar ele, né? E vamos fazer alguns testes com ele. Ok. Vou colocar a capa, né? Proteção. Perfeito. Vamos verificar a posição do ajuste zero, né? Se está correto. Zero de fina escala. Vamos ajustar, né? Ele está um pouquinho acima do zero, né? Vamos fazer o ajuste dele, né? Ok. Ajustado corretamente. Vamos conectar as pontas de prova, né? Ele é um multímetro categoria 3, né? 600 volts. Bem legal. Um dos diferenciais desse multímetro, né, que eu optei pela compra dele, é que ele tem backlight também, né? É um multímetro analógico com backlight. Apertando a tecla light, ó, ele acende, né, o visor da escala, né? Bem bonito, né? Acende aqui, ó, 2 LEDs aqui, tem um refletor aqui para distribuir a luz. Ó, desliga após alguns segundos, né? Dessa forma a gente consegue fazer uma leitura dele, né? Tem ambientes escuros, né? Bem legal. Se manter pressionada a tecla, né? Ele vai ficar aceso, né? No período que a gente manter a tecla pressionada. Olha lá. Se mantém aceso, soltando. E após alguns segundos ele vai apagar. Bem legal. Bem interessante esse recurso desse multímetro. Aqui nas escalas dele, né? Que a gente temos escalas de corrente, né? Ele começa a medir a partir de 50 microamperes. Tem escala de 2,5 miliamperes, 25 miliamperes, 250 miliamperes e a escala de 10 amperes. Que no caso de 10 amperes a gente conecta essa ponteira vermelha aqui nesse borne de 10 amperes, né? Tem escala de continuidade, né? Na escala X1, né? Aqui ele discrimina que tem uma corrente de 150 mA na escala X1. X10 ele tem uma corrente de 15 mA. X100 1,5 mA. 1K 150 microamperes. 10K 60 microamperes. Sendo que a 10K, né, por ele utilizar uma bateria interna de 9 volts,
ele vai somar os 9 volts com as duas pilhas de 1,5, que dão 3 volts, né? Então, no caso, teremos uma tensão de 12 volts. Escala alternada ele tem de 10 volts, 50, 250 e 500 volts. Escala tensão contínua 0,1 volts, 0,5, 2,5, 10, 50, 250 e 500. Ele tem bastante escala, né? Variações, né? Principalmente na escala DC. Bem interessante. Agora vamos fazer alguns testes, né? De precisão desse multímetro, né? Que a gente vai fazer o teste na escala X1, né? Vamos iniciar para a escala X1. Vamos verificar se está devidamente zerado, né? Deixa eu aqui. Um pouquinho mais para cá. Ok. Vamos zerar o 0 ohm, né? Aqui o buzzer dele, né? Continuidade. 0 ohm. Perfeito. Agora vamos fazer o teste, né? Utilizando essa referência de alta precisão, né? De resistores aqui, ó. De alta precisão. Precisão de 0,1%. Vamos lá. Começar pelo resistor de 10 ohms. Aqui, ó. Tá dando a medição em torno de 11,5 ohms. 100 ohms. Exatamente sobre o 100. Marcação de 100 ohms, perfeito. 1K. Exatamente sobre 1K. Perfeito. Agora vamos testar a escala X10, né? Vamos zerar novamente. Toda vez a gente tem que zerar, né? Se tratar o multímetro analógico, toda vez a gente tem que fazer o ajuste de 0 ohm, né? Cada vez que muda de escala ohmica. O 10 ohms vai ter que ser 1 ohm agora, que vai dividir por 10. Né? Olha lá, exatamente sobre o número 1. Perfeito. O 100 vai ter que estar sobre o 10. Deixa eu colocar. Sobre o 10, perfeitamente. Ó, exatamente sobre o 10. 1K vai estar sobre o 100. Perfeitamente sobre o 100. O 10K sobre 1K. Perfeito. Agora vamos testar a escala X100. Escala X100. Vamos zerar o instrumento, né? Ok. Perfeitamente. Tá certinho. Deixa eu só confirmar o ajuste de zero de fim de escala, né? Está um pouquinho fora. Que pode ser que tenha alguma diferença aqui na leitura, né? Devido ao erro de paralaxe, né? Conforme a posição que a câmera filma o ponteiro, pode ser que seja visualizado um pouco antes ou após o zero, né? Ou a marcação que deveria estar. Aqui no meu ângulo, aqui que eu estou verificando de frente, né? Ele se encontra perfeitamente ajustado, tanto o zero fim de escala como o 0 ohm, né? Que eu fiz agora. Vamos testar novamente, né? O resistor de 10 ohms aqui agora na escala X100 vai ser 0,1. Pode observar que ele está exatamente entre o 0 e o segundo tracinho, corresponde a 0,2. 100 ohms vai corresponder a 1. Está exatamente sobre o número 1. 1K vai corresponder a 10, né, nesse caso. Está exatamente sobre o 10. O 10K, exatamente sobre o 100, perfeito. E o 10K vai estar sobre 1K, perfeito. Escala X1K. Vamos zerar novamente. Aqui. Ok. Perfeitamente. Eu de 0 ok. Perfeito. Agora vamos fazer o teste aqui, né? O resistor de 100 ohms aqui. No caso ele vai dar 0,1. Perfeitamente. 0,1. 1K. Correspondeu a 1. Perfeito. Exatamente sobre 1. O 10K vai ter que corresponder sobre o 10, perfeitamente. E o de 100K sobre o 100. Perfeitamente sobre o 100, perfeito. Agora vamos testar a escala X10K.
exatamente sobre o zero, né? Aqui. Agora vamos fazer as medições aqui. Vamos começar do mais alto para mais baixo. Aqui é um resistor de 100K, né? 99,99, né? Aqui, ó. Ele deu exatamente sobre o 10. Resistor de 1K. Ele vai dar sobre o... Aliás, 10K ele vai dar sobre 1. Perfeito. E o resistor de 1K vai dar a medição sobre 0.1. Exatamente 0.1. Perfeito. Agora eu vou medir um resistor de precisão que eu tenho nessa outra referência, né? Aqui um resistor de... Aqui, ó. 179,97 km. 180 km, né? Na escala 10K, né? Vou fazer a medição nela, né? Exatamente sobre o 18. Corresponde a 180. Perfeito. Agora essa escala X1K, né? Ele vai ter que dar um pouco antes do 200. Aqui. Olha lá. Um pouquinho antes do 200, correspondendo a 180K. Perfeito. Ele tem uma medição muito precisa, né? Na escala ômica. Muito precisa. Agora nós vamos fazer a título de curiosidade, uma medição de tensão para ver quantos volts, né, que ele fornece nas escalas ômicas, né? Aqui, como sempre, né, o multímetro analógico tem a polaridade invertida, né? Então a gente vai conectar o preto no vermelho e o vermelho no preto, né? Olha lá, temos 3 volts, né? Aqui, ó. 3 volts na escala X1. Escala X10, 3 volts também. X100, 3 volts. X1K, 3 volts. X10K, uma tensão próxima a 12 volts, 11,64 volts. Que é a soma da bateria de 9 com as pilhas de 1,5, né? As duas, né? Que dão 3 volts, né? Então 12 volts, 9 mais 3. Perfeito. Agora, vamos fazer um teste, né? Para medir a corrente, né? A corrente das escalas ômicas. Para esse teste eu vou colocar o multímetro na escala de miliamperes, né? E vamos fazer o teste de corrente, né? Escala X1, a corrente indicada pelo fabricante é de torno de 150 miliamperes, né? Vamos fazer a medição. Aqui, ó, 136 miliamperes. Perfeito. Dentro da tolerância. Escala X10, 15 miliamperes, 14,76. Excelente. Escala X100, 1,5 miliamperes. Perfeito. 1,5 miliamperes. Escala X1K, 150 microamperes. 153 microamperes, né? Como a gente pode ver no Unity. Escala 10K, 60 microamperes. Exatamente, ó, 61 microamperes. Perfeito. Que são a corrente das escalas ômicas, né? Agora nós vamos fazer testes de tensão DC. Vamos verificar, aferir a precisão dele, né? Para medição de tensões DC. Para isso eu vou utilizar a escala 10 volts, né? Escala 10 volts DC. Vamos comparar junto com o multímetro da Unity. Para isso eu vou estar conectando os dois multímetros em paralelo com essa fonte de referência de alta precisão, que ela gera tensões de alta precisão. Coloquei ambos os multímetros, né, em paralelo, né, com a tensão de referência. Agora vamos estar fazendo a aferição, né? Vamos estar medindo a tensão de referência no multímetro KT7244L e vamos estar comparando com o valor também mostrado no multímetro Unity UT61E+. Aqui, ó, temos 2.497, 498, né, aqui no multímetro digital. Na tensão de referência aqui, a indicação aqui é de 2.498,19. Perfeito. E aqui no multímetro analógico, né, nós temos a medição de exatamente 2, que está indicando 2,4, um pouquinho acima de 2,4. Ok. Isso é uma ótima precisão, né? Agora vamos alterar para
4,99, né? 5 volts, né? Arredondando. Aqui, forma a referência, né? Conforme a tensão aqui. Olha lá, um pouquinho antes dos 5, né? Correspondente a 4,99. Vamos medir a tensão de 7,49, né? 7,5, né? Aqui nós temos uma indicação em torno de 7,2, mais ou menos. Ainda está dentro da tolerância dele, né? Temos uma pequena tolerância, mais de tolerância. Aqui a tensão de 9,99, né? Tá aqui um pouco acima de 9,8, indicando 9,9, né? Perfeito. Aqui, ó. Vamos voltar aqui as tensões, ó. Aqui, ó. 2,4 um pouquinho acima, né? Entre o segundo e o terceiro tracinho, correspondendo a 2,5. 4,99 um pouquinho antes do 5, bem pouco, praticamente em cima do 5, né? Indicando a tensão de 5 volts. 7,5, né? Tá indicando 7,2, um pouco depois do 7,2, né? Perfeitamente dentro da tolerância. E aqui o 9,9 estamos indicando 9,8. Um pouquinho acima do 9,8. Perfeito. Ele tem uma boa tolerância, né? Para tensões DC. Agora vamos fazer um teste medindo a tensão da rede elétrica. Perfeito. Aqui estou com ambos os multímetros, né? Para medir tensão alternada, né? No caso, aqui eu estou utilizando a escala 250 volts alternados. Minha rede é 127, né? Vamos verificar como eles vão medir, fazer a medição. Bom, perfeito. Aqui temos 130, né, no multímetro, né, no digital, né, indicando que a minha rede elétrica está com 130 volts nesse momento. E aqui no multímetro analógico nós estamos aqui exatamente, ó, como pode ser visto aqui. Vamos ver se eu aproximo aqui um pouco. Aqui o 100 e aqui a leitura vai ser feita aqui embaixo, né, no caso a CV. Então aqui, ó, 125, 130. Está exatamente sobre 130 volts, ó. Ou seja, ele tem uma precisão excelente para medir tensões alternadas, né? Aqui, vamos ligar o backlight dele aqui, né? Bem legal, né? Bom, estas são algumas características, né, desse multímetro, do KT7244L, né? Que na minha opinião é um multímetro analógico muito bom. Ele tem uma construção bem feita, né? Uma montagem interna muito bem feita. Ele tem uma boa precisão. E ele também tem um diferencial, tem um backlight, né? Que é uma coisa inédita, uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Em multímetros analógicos, né? É o primeiro multímetro analógico que eu vejo, que eu tenho conhecimento, né? Que possui um backlight. Bem interessante esse diferencial dele, né? Resumindo, é um multímetro muito bom, um multímetro que vale a pena ter, né? Ele tem uma limitação, né? Que na minha opinião é uma limitação, que ele mede só até 500 volts, mas para a maioria dos testes, né? Dos trabalhos atuais, né? 500 volts é mais do que suficiente, né? Para a maioria dos testes, dos diagnósticos, né? Em circuitos. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Obrigado.